Mais uma vez, bem-vindos de volta ao meu canal, Carol com K e Y. Bem-vindos de volta porque, né, que vergonha, sumi desde o verão. Essas imagens que vocês estão vendo ainda são do verão, do final do verão, do começo do outono aqui. Porque, enfim, eu tinha feito vários vídeos, eu fiz vídeos do meu dia a dia, enfim, continuei fazendo vídeos, mas não tinha tempo de gravar o áudio. O que está me fazendo repensar ainda o formato dos meus vídeos aqui, né? Em teoria, eu tinha achado que era mais fácil gravar o áudio depois, mas estou repensando, porque também tem sido difícil gravar um áudio, achar o tempo para gravar o áudio, porque quando eu consigo é a hora que o Luca dorme, meu filho, e não é sempre que eu tenho essa disponibilidade enquanto ele está dormindo, porque quando ele dorme eu aproveito para ir fazer os outros 1 milhão de coisas que eu tenho que fazer e é complicado. Tanto à tarde na soneca dele como à noite, né? Tive um período aí meio difícil com o sono dele também, que qualquer barulhinho, ele quando escuta a minha voz ele acorda muito fácil. Então, até agora ele tá dormindo, é muito provável que ele acorde com a minha voz daqui a pouquinho. Mas paciência, vamos lá. Vou continuar persistindo. Não quero fazer falsas promessas de ter vídeos toda semana. Mas eu quero muito continuar, gente. Eu gosto muito de fazer vídeo aqui pra vocês, conversar. Quem gosta de me acompanhar, fico feliz. Não esquece de curtir já esse vídeo, por favor. E se inscreva no meu canal para mais dicas sobre vida na Itália, sobre maternidade. Eu faço algumas reflexões aqui também sobre a minha visão de mundo, sobre a minha cosmovisão cristã, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre mim mesma. Então, é sobre isso o meu canal. Isso e mais um pouco. Enfim, nesse vídeo eu queria contar um pouquinho para vocês. Gente, eu tô assim, eu coloquei um microfone que meu marido tinha comprado faz um tempo já e tô fazendo as coisas de casa, tá? Tô aqui recolhendo roupa e coloquei o microfoninho aqui na minha roupa e espero que esteja dando tudo certo para pegar esse áudio. Mas enfim, quero contar um pouquinho para vocês agora sobre como tem sido esses 7 anos de Itália. Agora no começo de dezembro, eu fiz 7 anos de Itália. O meu marido, o Jeremias, ele fez em maio desse ano. Ele chegou 6 meses antes de mim, né? Que ele veio para fazer o processo de cidadania dele há 7 anos atrás. E aí, quando tava tudo certo, quando deu tudo certo o processo, ele tinha já se estabelecido mais ou menos aqui. Eu vim também há 7 anos atrás, foi no comecinho de dezembro, acho que eu cheguei aqui foi dia 1º ou dia 2 de dezembro, se eu não me engano, em 2018. E cá estamos nós, 7 anos depois, muita coisa já aconteceu. É engraçado, porque ao mesmo tempo que parece ser tão pouco tempo assim, né? De, de anos, ou não. 7 anos já é considerável, vai. Mas não sei se por conta da pandemia que teve aí nesse meio, a impressão, a nossa noção de tempo mudou um pouco, né? Nesses últimos anos. Parece que ou durou demais ou durou de menos. Não sei explicar direito essa sensação esquisita sobre o tempo depois da pandemia. Mas enfim, queria comentar para vocês aí, com vocês, como tem sido esses últimos 7 anos. Bom, obviamente estamos bem adaptados com a língua, com a cultura, com as pessoas, com a cidade em que a gente está. A gente mudou também, já faz 1 ano e meio mais ou menos. A gente mudou de cidade, aqui na mesma região, mas mudamos de cidade. Estamos numa cidadezinha minúscula, no meio do campo, uma vila praticamente.
Mas assim, é uma outra rotina, né? Porque é muito, muito tranquilo. Tem parquinho aqui do lado, então eu vou praticamente quase todos os dias no parquinho com o Luquinha. É uma cidade muito gostosa, muito tranquila para fazer ele crescer e, enfim, se desenvolver do jeitinho que a gente gostaria e tinha imaginado desde o Brasil, sabe? Pra quem não sabe, um dos objetivos de vir para a Europa era ter filhos aqui, porque eu acho que eu já falei isso em algum vídeo antigamente, que eu falava no Brasil, né? A gente comentava sempre que no Brasil a gente não teria filhos, a gente não gostaria de ter filhos se estivéssemos no Brasil e que só teríamos filhos fora do Brasil. Eu já tinha tido a experiência de morar fora, aqui na Europa, na Espanha, durante o intercâmbio de 10 meses, mais ou menos. E aí, quando a gente prova da Europa, meus caros, ela não quer mais sair de você, entendeu? É complicado essa experiência, por um lado, porque depois que você experimenta, você quer repetir. Então, depois que você vê outro tipo de realidade, outro tipo de qualidade de vida, outro tipo de rotina, você quer voltar para o que era bom, né? Então, como eu conheci a vida europeia, o meu maior sonho era realmente ter filhos aqui na Europa. E Deus realizou esse sonho. Sou muito, muito grata a Ele por isso. O que você quer, Patinho? E sim, tivemos nosso primeiro filho aqui. Dá um pouquinho pra ele. Temos o Luquinha. E ele tem crescido muito, muito bem. Até então não tenho experiência com escola nem nada, a gente ainda não colocou ele em creche. Provavelmente vai começar no ano que vem, direto na escola, aqui eles falam escola materna, que é o prezinho, né? O jardim. Então, provável que ele comece em setembro do ano que vem. Mas, enfim, estamos nesse local mais tranquilo, mais calmo. E tem sido assim a nossa vida. Pacata, uma vida pacata, mas é sempre muito corrido. Porque mesmo sendo um lugar tranquilo, acho que por ser tranquilo demais, a gente tem que ir para outros lugares com mais frequência, né? Porque, por exemplo, aqui não tem um supermercado perto. Então a gente tem que sempre estar se deslocando para outros lugares para comprar as coisas, né? Para pelo menos um raio de 10 quilômetros só que a gente acha um supermercado. Aqui na cidadezinha tem farmácia somente, tem farmácia, tem uma vendinha de alimentos e coisas poucas assim, só pro necessário, né? Que também custa muito mais caro. Mas. Sim, um panifício. Uma padaria? Não é uma padaria, é onde fabrica pão. Panifício? Acho que é assim essa palavra em português, não lembro. Mas são esses os estabelecimentos que eu tenho aqui perto de casa. E, desculpem o barulho, eu não sei se tá pegando barulho do varal. Enfim, e aí pra ir pra supermercado, fazer comprar coisas mais... compra de mês, né? Compra da semana, hortifruti, e a gente tem que estar se deslocando sempre durante a semana. Mas nos adaptamos bem. Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade com isso, até porque eu não fico com carro, principalmente agora no inverno, né? Então é um pouquinho mais complicado por conta disso. Tá eu e o Luquinha aqui mais preso dentro de casa agora que começou o inverno. Mas assim, estamos bem adaptados. Graças a Deus, não temos planos de voltar para o Brasil. Não, por agora, pelo menos. Não, nada nos faz querer voltar para o Brasil. Mas nesse meio tempo aí dos 7 anos, quase que fomos embora da Itália. Sim, isso eu preciso contar. Que em 2023 a gente começou a cogitar ir embora daqui.
a gente ainda estava morando na outra cidade, onde meu marido trabalhava. Eu ainda trabalhava também, eu estava dando aula de pilates num estúdio. Depois dessa experiência eu conto num outro vídeo, talvez, não sei. Mas nós estávamos cogitando e já planejando tudo para ir embora daqui e irmos para o Canadá. Ficamos uns bons meses aí pesquisando sobre isso, se planejando. O G, ele fez o visto dele. Como cidadão italiano, ele fez o pedido do visto. E para mim seria mais difícil, né? Porque eu não tenho a cidadania italiana ainda. Eu só tenho a permissão, né? Por motivo familiar, por ser casada com um italiano. Então, para mim, para eu pedir o visto no Canadá seria mais complicado. Eu até comecei a tentar, mas aí no meio do caminho eu já estava grávida também. Só que assim, a gente estava tão desesperado para ir embora. A gente estava. Foi uma fase bem complicada aqui pra gente, psicologicamente falando. Assim, por conta de. Acho que foi se acumulando os problemas dos choques culturais com os italianos e a gente explodiu naquele ano. Explodimos em questão de burnout, de carga de trabalho, de estresse mesmo. E a gente não aguentava mais trabalhar com os italianos aqui. Foi uma fase assim de raiva mesmo pelas pessoas. Eu tenho vergonha de falar isso, mas realmente foi isso. Foi esse o sentimento. Foi de raiva. Eu sentia raiva de qualquer italiano que passasse na minha frente. Era esse o sentimento. Tanto meu como do G. Então a gente não estava suportando mais. Estava fazendo muito mal pra gente. Então a gente queria muito ir embora daqui. Eu falava, eu não quero que meu filho cresça nessa cultura, essa porcaria dessa cultura ruim, mal educado, grosseiro. Eles continuam assim, tá, gente? Mas, enfim, eu já tava grávida também. Só que, assim, as coisas foram ficando mais difíceis, né? Na minha gravidez. E mudar para um outro país de novo, estando grávida, ia ser um baita de um desafio. Mas a gente estava disposto, porque a gente estava nesse nível, assim, de não suportar mais estar aqui. Então, a gente estava topando tudo para ir embora daqui. Enfim, mas aí Deus foi curando a gente, né? Desse mal-estar todo, cultural, desse estresse. A gente chegamos a fazer um pouco de terapia, individualmente, né? Não como casal. Como casal tava tudo certo. O problema era com a Itália. Nosso problema. Enfim. Deus foi curando a gente. Fomos relaxando um pouquinho, ficando mais tranquilos e tal. E aí eu também fui focando mais na minha gravidez pra me cuidar, né? Eu tive uma gravidez muito complicada. Gravidez inteira. Então comecei a dar um pouquinho mais de atenção para isso também, porque estava muito estressante ter que pensar em outras coisas muito difíceis também, né? Como uma mudança de país. É uma coisa muito estressante. E aí a gente acabou desistindo dessa ideia, as coisas foram se acalmando, né? Nesse meio tempo em que eu estava grávida, meus cunhados vieram. Meu cunhado veio para fazer a cidadania. E acabaram ficando por aqui também, então foi muito bom ter uma parte da família aqui com a gente. E aí meu filho nasceu no começo de 2024, aí a gente acabou fazendo outros planos com a igreja para servir a igreja aqui e tal, tudo mais. Mudamos de cidade, estamos onde estamos até hoje. E o projeto Canadá foi arquivado. Não sei se
num futuro, talvez depois de eu correr atrás da minha cidadania, talvez a gente tente de novo alguma outra coisa. A gente não bate o martelo que vamos viver na Itália para sempre. Temos planos, sim, de comprar casa, a gente ainda mora de aluguel, mas temos planos, sim, de comprar uma casa aqui, de ter o nosso cantinho. Mas para quem muda uma vez de país, ou quer mudar novamente, né? Recomeçar em outro país de novo. Não é nada, gente. A gente já tá bem desapegado, assim, dessa parte da vida. De ter muita raiz, assim. É importante, sim, ter raiz, né? No lugar, mas não somos apegadíssimos a isso, não. A gente tem consciência que se um dia Deus chamar a gente para ir para outro canto, para viver, morar e educar nossos filhos em outro canto, ou nós, não sei se teremos mais filhos, enfim, nós iremos. Isso, nós somos bem abertos em relação a isso. É cansativo, sim, pensar nisso. Dá uma preguiça só de pensar em mudar de novo de país, ter que vender tudo de novo, mudar com 2 malas e uma mochila. E agora com criança ainda, né? Deve ser o quádruplo, o quíntuplo do trabalho. Mas somos muito cabeça aberta em relação a isso. Mas por enquanto estamos muito felizes e contentes aqui, onde estamos, graças a Deus. Eu falando aqui com vocês, parei de fazer as minhas coisas, né? Ainda não consigo fazer dupla tarefa com isso. Eu não sei como as meninas conseguem se maquiar em vídeo, conversando com as pessoas. Mas vamos lá. Deixa eu levar essas roupas pra lá e estender o resto. Enfim, o que mais? Nesses 7 anos, vivemos aqui a pandemia, né? Foi bem complicado também. Como eu já tinha falado, aqui, né? Que estourou primeiro, foi na Itália, que estourou essa pandemia. Quem acompanhou pela TV viu, né? O caos que foi a pandemia aqui na Itália, então não tenho muito mais o que acrescentar. Foi bem difícil. E em relação a trabalho, eu não estou trabalhando, né? Estou sendo mãe em tempo integral, que é uma escolha muito nossa, assim. Eu quero, né, estar com ele. Tinha, sim, a possibilidade de colocar ele numa creche antes, e eu procurar um trabalho, continuar trabalhando, mas eu preferi dar essa atenção a ele e eu preferi também que ele aprendesse o português. Primeiro, ele está aprendendo ainda, né? Tá começando a falar agora, a conversar e falar bastante coisa em português. Ele não fala italiano, ele sabe falar grazie e que mais? E alguma outra palavrinha, assim, nada demais. E compreende pouquíssimo, pouquíssimo, porque também, né, a gente não tá tendo muito contato, né, com o italiano mesmo, assim, diário. Mas na igreja, que a gente vai de domingo, e com a vizinha aqui embaixo, assim, é o máximo que ele tem de contato com italianos. Mas foi um desejo meu que ele primeiro aprendesse o português para depois poder aprender o italiano, que eu quero que ele se comunique com a gente, né, primeiro. Ele aprenda a se comunicar comigo, com o G aqui em casa, com os avós, os tios pelo telefone. Esse era o meu maior desejo mesmo, que ele tivesse o português primeiro. E dizem, né, que crescer uma criança bilíngue acaba atrasando o desenvolvimento da fala. Eu fiquei meio apreensiva em relação a isso, mesmo que falem que não tem nada a ver. Eu já ouvi gente falando que isso realmente não tem relação nenhuma, mas eu preferi não arriscar. Eu queria muito que ele aprendesse o português primeiro, até porque depois, né, uma segurança maior. Se vai para a escola, acontece alguma coisa, depois ele sabe me contar. Então eu não queria atrasar esse desenvolvimento dele, não.
caso acontecesse, né? De atrasar o desenvolvimento da fala. Ai, gente, tá dando até falta de ar. Meu Deus. É que eu tô tentando falar baixo, mas ao mesmo tempo falar bem pro áudio ficar bom. E não sei se tá dando certo. Parece que tá ficando uma porcaria, mas vamos lá. No final vai dar tudo certo. E que mais que vivemos aqui nesses 7 anos? Tinha começado a falar do trabalho, que eu trabalhei também, tive algumas outras experiências. Acabei conseguindo um trabalho que eu queria muito, que era voltar a dar aula de Pilates nos últimos anos, antes de eu ter o meu filho. Até o comecinho da gravidez, mais ou menos, eu trabalhei. Na verdade, quase que até a metade, assim. Pro final, eu ainda dava aulas online. Tanto em italiano como em português. Mais em italiano mesmo. As clientes sempre foram mais as italianas. E eu dava aulas online. E até o comecinho da gravidez, que foi o período que a gente estava planejando, né, ir para o Canadá, eu dei aula num estúdio de Pilates, numa cidade no Lago Trasimeno, que tem ali na região onde a gente morava. Dava uns 30 quilômetros de distância da minha casa, mais ou menos. Era uma viagem todo dia, para ir e voltar. Acabava, assim, sendo um belo de um gasto, mas eu gostava, né? Eu gostava muito daquela região, eu gostava muito do estúdio. Eu não gostava, não sei se é uma boa contar isso aqui, mas eu não gostava da administração do estúdio. Enfim, essa relação foi bastante complicada e por isso que eu quis sair também. Também era um dos motivos, né, da gente ter pensado em ir embora daqui. Tivemos alguns problemas aí em relação aos relacionamentos trabalhistas, se é que é assim que se diz. Mas aí acabei saindo, né, no começo da gravidez e tal. E desde então não tenho feito nada além de ter feito tudo, né? Porque, olha, ser mãe de primeira viagem nos mostra o que é realmente trabalhar, gente. Eu não sabia o que era trabalhar. O dia mais cansativo que eu já tive num trabalho não se compara ao dia mais cansativo de uma mãe. Não existe comparação. É uma bela de uma experiência, né? Para quem sabe do que eu estou falando. E, enfim, agora as minhas experiências aqui na Itália são como mãe mesmo. E é pediatra, e é hospital, e é vacina, e é sair pro parquinho, e é conversar com a mãe no parquinho, e educar a criança. Coisa que dá muito trabalho em qualquer parte do mundo. Mas acredito que aqui, por ter essa tranquilidade maior, né, em poder sair de casa, em poder... Desculpa o barulho que eu tô colocando fogo aqui, lenha no fogo. A gente tá com um fogão a lenha aqui na cozinha para ajudar a esquentar a casa no inverno. E eu tô botando lenha na fogueira. E, enfim, o que eu tava falando? E é isso. Ser mãe na Itália, não sei se é mais fácil. Acho que não existe, né, essa questão de ficar comparando o que é mais fácil, o que é mais difícil. Maternidade, qualquer tipo de maternidade é muito difícil, mas tem suas vantagens estar na Europa. Porque, pra mim agora, né, pelo menos nessa fase, o bom é ter essa tranquilidade de ter um pediatra, não ter que ficar pagando convênio, não ter que ficar se preocupando com convênio, não ter que ficar se preocupando em pagar uma escola particular, porque aqui as escolas
públicas são muito boas. Então, eu creio que sim, realizamos o nosso sonho de ter filho fora do Brasil e estamos realizando esse desejo, né, que eu tinha, porque eu pensava muito nisso. No Brasil, a gente não teria condição de pagar um convênio, de pagar uma escola, e eu teria que trabalhar de qualquer forma, né, porque só um salário não daria. O salário do meu marido somente não daria nunca. Então, eu teria que trabalhar, eu teria que colocar ele na creche. E aqui, só com o salário do G, graças a Deus, não tem sido fácil, obviamente. A gente sempre tá apertado, mas é possível. É muito possível viver com um salário só. Pelo menos agora, né? Com um filho somente. Com dois, eu não sei como seria. Se pesaria mais no orçamento ou não. Mas até então tem sido bem tranquilo, assim. Deus tem abençoado muito a gente, não tem deixado faltar nada. Só com o salário, que é sempre aquele salário base, né, aqui da Itália. Um salário mínimo, digamos assim. Mas, graças a Deus, estamos indo muito bem. E não precisamos pagar convênio, porque o pediatra aqui também é do sistema público. Não é, obviamente, dos melhores pediatras do mundo, né? A gente tem que ir atrás também, né, de informação por nós mesmas. Mas, assim, pro básico, né, tá com uma gripe, uma febre, alguma coisa, obviamente a gente recorre ao pediatra e é ótimo, maravilhoso. Para outras coisas, né, uma avaliação mais específica que você queira e tal, aí é um pouquinho mais complicado. Mas assim, desde que ele nasceu, pelo menos nos primeiros meses foi muito, muito bom, porque todo tipo de exame, todo tipo de coisa que ele tinha que fazer, nossa, foi muito bom. Sempre tinha no hospital consulta, enfim, foi uma boa experiência, assim. Eles acompanham muito, muito, muito bem o recém-nascido aqui. Fazem todos os exames, acompanharam direitinho. Na gestação também foi, apesar de ter acontecido sim algumas coisas, várias coisas no caso, mas a estrutura tem, né? Tudo foi se ajeitando e deu tudo certo no final. Por mais que você pegue profissionais ruins no caminho, que tem em qualquer lugar, né? Deus coloca no seu caminho os profissionais bons também. Então isso acaba nos fortalecendo também aqui. Até a nossa fé, né? A gente vê que Deus está cuidando de tudo, apesar de qualquer coisa. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu enrolei um pouco, talvez. Me enrolei, não segui muito um roteiro, eu fui falando de cabeça, porque eu queria gravar, eu já tava com muita, muita falta de postar vídeo. Então, ou era hoje ou não era nunca mais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima. Um beijo. Tchau, tchau.